Dos procedimentos administrativos. Das eleições para os cargos de direção. Artigo 371. As eleições para os cargos de direção do Tribunal de Justiça serão realizadas pelo Tribunal Pleno no mês de fevereiro do ano em que findar o mandato dos antecessores, mediante convocação do Presidente. A transição poderá ser disciplinada em ato regimental. Artigo 372. Eleger-se-á primeiro o presidente do tribunal e, sucessivamente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça. Verificando-se, no curso do mandato, vacância de algum dos cargos de direção, e se for caso de se proceder à nova eleição, o presidente a convocará para um dos 15 dias seguintes. Verificando-se a vacância de algum dos cargos de direção em virtude de aposentadoria compulsória, a eleição será realizada dentro dos 20 dias que antecederem sua ocorrência. Artigo 373. A eleição do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça recairá nos 3 desembargadores mais antigos que, nos termos do artigo seguinte, não estejam impedidos de ocupar esses cargos. Artigo 374. Até que se esgotem todos os nomes, não figurará entre os elegíveis, para qualquer outro cargo, o desembargador que houver sido presidente, salvo se estiver completando o mandato por período inferior a 1 ano. Igualmente não poderá ser eleito quem já houver sido primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor da Justiça por um período total de 4 anos. Não se admitirá reeleição para o mesmo cargo. Artigo 375. Antes de se proceder à votação, o presidente consultará os desembargadores elegíveis sobre a aquiescência de eventual indicação. O tribunal poderá não aceitar a recusa pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Em nenhum caso, a recusa será aceita após a eleição. A recusa aceita não prejudicará, para os efeitos do artigo 377, a colocação do desembargador na lista de antiguidade. Artigo 376. O quórum mínimo de deliberação do Tribunal Pleno é de 2/3 dos seus membros. Será considerado eleito quem obtiver pelo menos metade mais um dos votos. Da eleição de desembargador e juiz de direito para o Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 377. A eleição de desembargador ou de juiz para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal será realizada pelo Tribunal Pleno nos 15 dias posteriores ao recebimento do ofício que comunique o término do mandato. São inelegíveis o presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça, assim como os desembargadores que já tiverem exercido cargos no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal por 2 biênios. São elegíveis todos os desembargadores e juízes de direito que não estejam impedidos. Iniciado o processo de eleição, o presidente consultará os desembargadores presentes sobre o interesse em se candidatar. Os juízes de direito poderão apresentar suas candidaturas, em expediente dirigido à presidência, até 5 dias antes da sessão designada para a eleição, cuja data será publicada com 5 dias de antecedência. O presidente anunciará os nomes dos desembargadores candidatos. Os votantes receberão cédulas em branco, podendo sufragar até 2 nomes. Serão considerados eleitos aqueles que obtiverem metade mais um dos votos dos presentes à sessão. Se for necessário segundo escrutínio, nele concorrerão os mais votados em número correspondente ao dobro dos cargos a preencher, excluindo-se, em caso de empate, se necessário, os mais modernos. Nos escrutínios seguintes, será observada a regra do parágrafo anterior: se nenhum nome obtiver metade mais um dos votos, será excluído o que tiver obtido o menor número de votos e, se houver empate, o mais moderno. Restando apenas 2 nomes, ter-se-á por eleito o que obtiver maior número de votos e, em caso de empate, o mais antigo. Na eleição de juiz de direito, serão observadas as regras dos parágrafos anteriores. Artigo 378. O quórum mínimo de deliberação do Tribunal Pleno é de 2/3 dos desembargadores. Será considerado eleito quem obtiver pelo menos metade mais um dos votos. Da indicação de advogados e de membros do Ministério Público. Artigo 379.
Se ocorrer vaga no Tribunal de Justiça para ser provida por membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ou por advogado, o presidente do tribunal solicitará ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, lista sextupla dos indicados. Da lista relativa ao Ministério Público constarão os cargos e a respectiva antiguidade na carreira. Artigo 380. Para a indicação, o Tribunal Pleno reunir-se-á com a presença mínima de 2/3 dos seus integrantes. Artigo 381. Para a elaboração da lista, cada desembargador votará em 3 nomes, considerando-se indicados os mais votados, desde que tenham obtido pelo menos metade mais um dos votos dos integrantes do Tribunal Pleno. Se for necessário segundo escrutínio, a ele concorrerão os mais votados em número correspondente ao dobro dos lugares por preencher, excluindo-se, em caso de empate, se necessário, os mais modernos. Nos escrutínios seguintes, observar-se-á a regra do parágrafo anterior: se nenhum nome obtiver metade mais um dos votos, será excluído o que tiver obtido menor número de votos e, se houver empate, o mais moderno. Restando apenas 2 nomes, ter-se-á por indicado o que obtiver maior número de votos e, em caso de empate, o mais antigo. Artigo 382. A elaboração de lista de advogados indicados para o Tribunal Regional Eleitoral obedecerá ao disposto no artigo antecedente e entender-se-á por mais moderno o de inscrição mais recente na Ordem dos Advogados do Brasil. Do provimento dos cargos na magistratura de carreira. Da nomeação. Artigo 383. O provimento dos cargos de juiz de direito substituto do Distrito Federal e de juiz de direito dos territórios condiciona-se à aprovação em concurso público de provas e títulos, obedecidos os requisitos especificados em lei. Artigo 384. O Conselho Especial determinará a realização de concurso desde que haja mais de 2 vagas para serem providas e não existam candidatos habilitados em número suficiente. Artigo 385. Caberá à comissão de concurso para ingresso na magistratura elaborar a lista dos pontos que serão objeto de exame, decidir sobre os pedidos de inscrição, realizar as provas e atribuir-lhes notas. Artigo 386. O concurso para provimento dos cargos iniciais de juiz de direito substituto do Distrito Federal e de juiz de direito dos territórios será único, facultado aos candidatos aprovados, na ordem de classificação, o direito de opção por um ou outro cargo. O Conselho Especial poderá determinar a realização de concurso apenas para o provimento de cargo de juiz de direito dos territórios. Da remoção, da promoção, do acesso e da permuta. Das disposições gerais. Artigo 387. As remoções e promoções serão realizadas após a vacância de cargo de juiz de direito substituto de 2º grau, juiz de direito das turmas recursais ou de juiz de direito, observada a Constituição e a legislação em vigor. Os cargos de juiz de direito substituto de 2º grau serão providos mediante remoção de juízes de direito de turma recursal e de juízes de direito da circunscrição judiciária de Brasília ou de varas com competência em todo o Distrito Federal. Os cargos de juiz de direito de turma recursal serão providos mediante remoção de juízes de direito da circunscrição judiciária de Brasília ou de varas com competência em todo o Distrito Federal. Os cargos de juiz de direito serão providos mediante remoção de juízes de direito ou mediante promoção de juízes de direito substitutos. Artigo 388. As indicações e as listas para remoção e promoção serão realizadas na ordem de vacância. Considerar-se-á como data de abertura da vaga a da criação do cargo, a da publicação do ato de aposentadoria, exoneração, perda do cargo, remoção compulsória ou decretação de disponibilidade, a data em que o magistrado promovido assumir o cargo, a do falecimento do magistrado. Se houver coincidência na data da vacância, a ordem de indicação ficará a critério do presidente do tribunal. Ao se verificar a remoção a pedido, considerar-se-á, para efeito deste artigo, a data em que foi aberta a vaga provida mediante remoção. Artigo 389. A vacância do cargo de juiz de direito substituto de 2º grau,
de juiz de direito das turmas recursais e de juiz de direito será declarada pelo presidente do tribunal no prazo de 10 dias, permitida uma prorrogação, contados do fato que a ocasionou. Em se tratando de remoção, os interessados deverão requerer inscrição no prazo de 10 dias, contados da publicação da declaração de vacância. Em se tratando de promoção, serão considerados inscritos todos os juízes de direito substitutos que tenham mais de 2 anos de exercício na classe e que integrem a primeira quinta parte da lista de antiguidade, cabendo aos que a recusarem se manifestar até o início da votação. Em se tratando de vaga nos territórios ou no Distrito Federal a ser provida por juiz de direito dos territórios, far-se-á imediata comunicação aos interessados. Encerrado o prazo de inscrição, o Corregedor da Justiça apresentará relatório contendo informações que possam ser úteis à avaliação da conduta funcional dos juízes, dentre as quais o número de sentenças proferidas anualmente, o de processos distribuídos à respectiva vara, bem como, no caso de o juiz estar ou de ter sido convocado no último ano, o número de processos recebidos e o de votos proferidos. Os casos em que o juiz excedeu os prazos legais, especificados o tempo e a justificativa do excesso. Os elogios recebidos. As penalidades impostas. O resultado alcançado em cursos de aperfeiçoamento e quaisquer títulos obtidos. As observações formuladas por desembargadores em acórdãos remetidos à Corregedoria da Justiça para as providências necessárias. A Corregedoria da Justiça enviará a cada desembargador, em até 24 horas antes da elaboração da lista para remoção ou promoção, um resumo do que constar dos assentamentos dos juízes de direito que requereram sua inscrição para remoção ou dos juízes de direito substitutos que não manifestaram recusa à promoção. Os provimentos mencionados neste artigo vinculam-se a ato do presidente do tribunal. Artigo 390. Em se tratando de acesso ao cargo de desembargador, serão prestadas informações sobre os 3 juízes de direito substitutos de segundo grau, juízes de direito de turma recursal ou juízes de direito mais antigos, para o critério de antiguidade, e sobre todos os que reúnam condições legais para o critério de merecimento. Na remoção para os cargos de juiz de direito substituto de segundo grau e de juiz de direito de turma recursal, serão prestadas informações sobre os 3 juízes de direito mais antigos, para o critério de antiguidade, e sobre todos os que reúnam condições legais para o critério de merecimento. Artigo 391. Caberá ao Tribunal Pleno examinar e decidir os requerimentos de remoção, de promoção e de permuta, podendo abster-se temporariamente de indicar nomes, se assim recomendar o interesse público. Da remoção. Artigo 392. Declarada a vacância do cargo de juiz de direito substituto de segundo grau, será facultada a remoção aos juízes de direito de turma recursal, independentemente do tempo de exercício no cargo, e aos juízes de direito que tenham pelo menos 2 anos de exercício como titular de vara da circunscrição judiciária de Brasília ou de competência em todo o Distrito Federal e que integrem a primeira quinta parte da lista de antiguidade. A remoção será realizada pelos critérios de antiguidade e merecimento, aplicando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 62, nos parágrafos 1º, 4º e 5º do artigo 389, nos parágrafos 2º a 6º do artigo 405 e nos artigos 406 e 407. A remoção para o cargo de juiz de direito substituto de segundo grau implicará dispensa automática da função de juiz auxiliar da presidência, da primeira vice-presidência, da segunda vice-presidência ou da Corregedoria da Justiça, de juiz diretor de fórum e de membro da coordenação de juizados especiais. Artigo 393. Declarada a vacância do cargo de juiz de direito de turma recursal, será facultada a remoção aos juízes de direito que tenham pelo menos 2 anos de exercício como titular de vara da circunscrição judiciária de Brasília ou de competência em todo o Distrito Federal e que integrem a primeira quinta parte da lista de antiguidade. A remoção será realizada pelos critérios de antiguidade e merecimento, aplicando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 62, nos parágrafos 1º, 4º e 5º do artigo 389, nos parágrafos 2º a 6º do artigo 405 e nos artigos 406 e 407. Artigo 394. Declarada a vacância de vara da circunscrição judiciária de Brasília ou de competência em todo o Distrito Federal,
de provimento inicial ou proveniente das remoções de que tratam os artigos anteriores, será facultada a remoção aos juízes de direito com essas competências. Artigo 395. A vara decorrente ou remanescente da remoção de que trata o artigo 394 será provida mediante remoção de juízes de direito das demais circunscrições judiciárias. Vaga decorrente é aquela proveniente da remoção. Vara remanescente é aquela que, oferecida a remoção, permaneceu vaga. Artigo 396. Declarada a vacância de vara nas demais circunscrições judiciárias, de provimento inicial ou proveniente da remoção de que trata o artigo anterior, a vaga será provida mediante remoção de juiz de direito titular de juízo com essas competências. A vaga proveniente da remoção será destinada à promoção, nos termos do artigo seguinte. Artigo 397. As vagas decorrentes ou remanescentes das remoções de que tratam os artigos anteriores serão providas mediante promoção de juízes de direito substitutos. Artigo 398. Somente após 2 anos de exercício na vara da qual seja titular, apurados na data da sessão de deliberação, o juiz poderá ser removido, salvo se não houver inscrição de candidato com esse requisito ou se o Tribunal Pleno recusar, por maioria absoluta, todos os inscritos. Não será admitida remoção para a vara de igual natureza dentro da mesma circunscrição judiciária. Em caso de desmembramento, antes da remoção será assegurada ao juiz de direito da vara originária a opção pelo novo juízo no prazo de 5 dias, contado da declaração de vacância. Será considerado desmembramento, para fins de aplicação do parágrafo anterior, a criação de nova unidade judicial por fracionamento e transferência da competência material da unidade originária, mantida ou não identidade de competências, independentemente de redistribuição de processos. Da promoção. Artigo 399. A promoção de juiz de direito substituto só poderá ocorrer entre os que tiverem 2 anos de exercício, salvo se não houver quem apresente esse requisito ou, se o preencher, não aceite o lugar vago ou, ainda, se o Tribunal Pleno recusar, por maioria absoluta, todos os indicados. Artigo 400. A promoção obedecerá aos critérios de antiguidade e de merecimento. Artigo 401. Na promoção por merecimento, para a elaboração da lista tríplice, cada desembargador votará em 3 nomes, considerando-se escolhidos os mais votados. Em segundo escrutínio, considerar-se-á indicado o juiz de direito substituto mais votado. Em caso de empate, proceder-se-á a novo escrutínio, repetindo-se a votação quantas vezes forem necessárias, apenas entre aqueles que obtiverem igual número de votos. Aplicar-se-á aos escrutínios subsequentes o disposto no artigo 381, parágrafos 1º, 2º e 3º. Artigo 402. Na apuração do merecimento será observado o disposto no artigo 389, parágrafo 4º, bem como o fato de o juiz de direito substituto já haver figurado em lista para promoção por merecimento e a respectiva antiguidade no cargo. Artigo 403. Na promoção por antiguidade, o Tribunal Pleno somente poderá recusar o nome do juiz de direito substituto mais antigo pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos seus membros, repetindo-se a votação até obter-se a indicação do acesso. Artigo 404. O provimento dos cargos de desembargador, mediante acesso, obedecerá aos critérios de antiguidade e de merecimento, alternadamente. A antiguidade e o merecimento serão apurados entre os juízes de direito substitutos de 2º grau, os juízes de direito de turmas recursais e os juízes de direito da circunscrição judiciária de Brasília ou de vara com competência em todo o Distrito Federal. Artigo 405. Para o acesso por merecimento serão considerados inscritos todos os juízes de direito integrantes da primeira à 5ª parte da lista de antiguidade. Caberá ao juiz de direito que recusar o acesso se manifestar até o início da votação. Elaborada a lista tríplice, na forma regimental, para o provimento de vaga mediante critério de merecimento, o Tribunal Pleno, em segundo escrutínio, indicará o juiz de direito que terá acesso à vaga. Se houver apenas uma vaga, elaborada a lista tríplice,
far-se a votação e será indicado o juiz de direito que tenha obtido a maioria simples dos votos. Em caso de empate, proceder-se-á a novo escrutínio, repetindo-se a votação quantas vezes forem necessárias, apenas entre aqueles que obtiverem igual número de votos. Aplicar-se-á aos escrutínios subsequentes o disposto no artigo 381, parágrafos 1º, 2º e 3º. No acesso por merecimento, serão elaboradas, sempre que possível, listas tríplices em número correspondente ao de vagas. Artigo 406. Na apuração do merecimento será observado o disposto no artigo 389, parágrafo 4º, bem como o fato de o magistrado já haver figurado em lista para promoção por merecimento e a respectiva antiguidade no cargo. Artigo 407. No acesso por antiguidade, o Tribunal Pleno somente poderá recusar o nome do magistrado mais antigo pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos seus membros, repetindo-se a votação até obter-se a indicação da permuta. Artigo 408. Os juízes de direito poderão solicitar permuta mediante requerimento dirigido ao presidente do tribunal. Feita a instrução pela Corregedoria de Justiça, o requerimento será submetido pelo presidente ao tribunal. Artigo 409. Não será permitida permuta de juiz de direito em condições de acesso ao Tribunal de Justiça, após o surgimento de vaga, enquanto não for esta provida. De juiz de direito que não tenha pelo menos 2 anos de exercício no juízo do qual seja titular. Entre juiz de direito de vara com competência em todo o Distrito Federal ou da Circunscrição Judiciária de Brasília e juiz de direito das demais circunscrições judiciárias. Do processo administrativo disciplinar relativo a magistrados. Do procedimento preliminar. Artigo 410. O presidente do tribunal, no caso de desembargadores, e o corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, deverão promover, mediante procedimento preliminar, a apuração de falta disciplinar de que tiverem ciência. Artigo 411. Qualquer pessoa poderá noticiar falta disciplinar cometida por magistrado, exigindo-se representação por escrito, com confirmação de autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante. O procedimento será arquivado de plano pelo presidente do tribunal, no caso de desembargadores, ou pelo corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal. Não sendo o caso de arquivamento de plano, o magistrado será intimado para prestar informações no prazo de 5 dias. Poderá ainda o presidente do tribunal ou corregedor da justiça instaurar sindicância investigativa, permitido ao sindicado o seu acompanhamento. Após as informações ou a conclusão da sindicância, se for o caso, a representação poderá ser arquivada pelo presidente do tribunal, no caso de desembargadores, ou pelo corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, quando não se verificar a existência de indícios de materialidade ou de autoria de infração disciplinar. Das decisões unipessoais caberá recurso ao Conselho Especial, no prazo de 15 dias. Do processo disciplinar. Artigo 412. Não sendo o caso de arquivamento, o presidente do tribunal, no caso de desembargadores, e o corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, submeterá a acusação ao Conselho Especial. Antes da deliberação do Conselho Especial será concedido ao magistrado prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data de entrega de cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe será remetida pelo presidente do tribunal, mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Findo o prazo concedido para a defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o presidente convocará o Conselho Especial para que decida sobre a instauração do processo ou o arquivamento do procedimento, encaminhando, previamente, aos seus integrantes cópias do teor da acusação e da defesa prévia, se apresentada, bem como cópias das provas existentes. O presidente do tribunal, no caso de desembargadores, e o corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, relatará a acusação, propondo seu arquivamento ou a abertura de processo administrativo disciplinar. O presidente e o corregedor terão direito a voto. O magistrado e seu defensor, se houver,
serão intimados da data da sessão de julgamento com pelo menos 5 dias de antecedência, assegurada a sustentação oral. Artigo 413. Determinada a instauração de processo disciplinar, pela maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, o acórdão respectivo será acompanhado de portaria, assinada pelo presidente, que conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação. Na mesma sessão será sorteado o relator, não havendo revisor. Não poderá ser relator o presidente do tribunal ou o corregedor da justiça que dirigiu o procedimento preliminar, ainda que tenha vencido o respectivo mandato. Cópia da ata da sessão será encaminhada à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias, contados da respectiva sessão de julgamento. Artigo 414. Na oportunidade em que decidir pela abertura do processo disciplinar, o Conselho Especial, pela maioria absoluta de seus membros, deliberará sobre o afastamento do magistrado, até decisão final ou por prazo determinado, assegurado o subsídio integral. Artigo 415. O relator sorteado determinará a intimação do Ministério Público para manifestação no prazo de 5 dias e, posteriormente, a citação do magistrado para apresentar defesa em 5 dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão do Conselho Especial. O prazo de defesa será de 10 dias se houver 2 ou mais magistrados. A mudança de residência obriga o magistrado a comunicar ao relator, ao presidente do tribunal e ao corregedor da justiça, o endereço em que receberá citações, notificações ou intimações. O magistrado que estiver em lugar incerto ou não sabido será citado por edital, com prazo de 30 dias, que será publicado, uma vez, no órgão oficial de imprensa utilizado pelo tribunal para divulgar seus atos. O magistrado será considerado réu quando, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo assinado. O relator, declarada a revelia, designará defensor dativo e conceder-lhe-á igual prazo para a apresentação de defesa. O magistrado e o respectivo defensor serão intimados de todos os atos do processo. Artigo 416. Observado o disposto no artigo anterior, o relator decidirá sobre a produção de provas requeridas pelo acusado e determinará as que de ofício entender necessárias, podendo delegar poderes a juiz de direito para produzi-las. O relator poderá interrogar o acusado sobre os fatos a ele imputados, designando, para tanto, dia, hora e local e determinando a intimação desse e de seu defensor. O relator tomará o depoimento das testemunhas no máximo 8 de acusação e 8 de defesa, fará as acariações que julgar pertinentes e determinará as provas periciais e técnicas que entender adequadas. Na produção das provas aplicar-se-á subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal, da legislação processual penal extravagante e do Código de Processo Civil. Artigo 417. Fim da instrução. O Ministério Público e o magistrado acusado ou respectivo defensor terão vista dos autos por 10 dias, sucessivamente, para razões finais. Decorrido o prazo, com ou sem as razões, o relator, em 15 dias, incluirá o processo na pauta do Conselho Especial para julgamento e ordenará a intimação do Ministério Público, do magistrado acusado e do respectivo defensor. O relator determinará, ainda, a remessa aos desembargadores integrantes do Conselho Especial de cópias do acórdão, da defesa, das razões finais do Ministério Público e do magistrado, das provas produzidas, além de outras peças que entender necessárias. Artigo 418. Na sessão de julgamento, depois do relatório e da sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos para cada parte, serão colhidos os votos e somente poderá ser imposta punição ao magistrado pelo voto da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. O presidente do tribunal e o corregedor da justiça terão direito a voto. Da decisão somente será publicada a conclusão. Se o Conselho Especial concluir pela existência de indícios suficientes de crime de ação penal pública incondicionada, o presidente do tribunal remeterá ao Ministério Público cópia dos autos. Artigo 419. A instauração de processo administrativo, as penalidades definitivamente impostas e as alterações decorrentes de julgados do Conselho Nacional de Justiça serão lançadas nos assentos funcionais do magistrado. Artigo 420.
Em razão da natureza da infração ou do processo administrativo, o relator ou o conselho especial poderão limitar a publicidade dos atos ao acusado e aos respectivos defensores quando a preservação do sigilo não prejudicar o interesse público e o direito à informação. Artigo 421. As normas e os princípios das leis 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como as normas do Conselho Nacional de Justiça, aplicam-se, subsidiariamente, aos procedimentos e aos processos disciplinares contra magistrados. Artigo 422. O processo administrativo terá o prazo de 140 dias para ser concluído, prorrogável, quando imprescindível para o término da instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do Conselho Especial, por maioria simples. Das penalidades disciplinares. Artigo 423. São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados do Distrito Federal e dos territórios: advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória, demissão. Os deveres do magistrado são aqueles previstos na Constituição da República, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura Nacional, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e neste regimento. Da advertência e da censura. Artigo 424. As penas de advertência e de censura são aplicáveis aos magistrados de primeiro grau, nas hipóteses previstas neste regimento. O magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, se a infração não justificar punição mais grave. As penas de advertência e de censura não se aplicarão aos desembargadores, não se incluindo, nesta exceção, os juízes de direito substitutos de segundo grau e os juízes de direito convocados para o tribunal. As penas previstas neste artigo serão aplicadas reservadamente, por escrito, e constarão nos assentamentos funcionais do magistrado. Da remoção compulsória, da disponibilidade e da aposentadoria compulsória. Artigo 425. O Conselho Especial poderá determinar, de forma justificada e por motivo de interesse público, a remoção compulsória, a disponibilidade ou a aposentadoria compulsória do magistrado. O magistrado será removido compulsoriamente, por interesse público, quando o exercício das respectivas funções for incompatível com a atuação no órgão fracionário ou no juízo em que estiver localizado. O magistrado será posto em disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço, por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou de remoção compulsória. O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público, quando mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres, proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, demonstrar capacidade insuficiente de trabalho ou apresentar conduta funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Artigo 426. O procedimento para remoção compulsória, para disponibilidade ou para aposentadoria compulsória obedecerá ao disposto nos artigos 412 a 422. Em todos os casos, a formalização dos atos dar-se-á mediante publicação no órgão oficial. Artigo 427. Se o Conselho Especial concluir pela remoção compulsória, fixará desde logo o órgão fracionário ou a vara em que o magistrado passará a atuar. Determinada a remoção compulsória, se o magistrado não assumir o cargo nos 30 dias posteriores ao fim do prazo fixado para entrar em exercício, será colocado em disponibilidade. Da demissão. Artigo 428. Ao juiz não vitalício será aplicada a pena de demissão em caso de falta que derive da violação às proibições contidas na Constituição da República e nas leis. Manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Insuficiente capacidade de trabalho.
Procedimento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. O procedimento disciplinar será instaurado, a qualquer tempo, dentro do período de estágio probatório, mediante proposta do Corregedor da Justiça ao Conselho Especial. O recebimento da acusação pelo Conselho Especial suspenderá o curso do prazo do vitaliciamento. O Conselho Especial poderá, se entender não ser o caso de demissão, aplicar as penas de remoção compulsória, de censura ou de advertência. No caso de aplicação das penas de censura ou de remoção compulsória, o juiz não vitalício ficará impedido de ser promovido ou removido enquanto não decorrer prazo de 1 ano da punição imposta. Do aproveitamento do magistrado em disponibilidade. Artigo 428-A. O magistrado posto em disponibilidade em razão de processo disciplinar somente pode pleitear o seu aproveitamento decorridos 2 anos do afastamento. Artigo 428-B. O aproveitamento de magistrado em disponibilidade pode ser proposto por qualquer desembargador do TJDFT, independentemente da aquiescência do magistrado, desde que de modo fundamentado. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o presidente intimará o magistrado a apresentar informações e juntar a documentação relacionada no artigo 428-C, no prazo de 30 dias. Artigo 428-C. O pedido de aproveitamento deve ser instruído com os seguintes documentos, além de outros que o magistrado entender pertinentes: certidão atualizada que comprove estar o interessado em dia com as obrigações eleitorais. Certidão atualizada emitida pelos distribuidores criminais da Justiça Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos locais em que haja residido durante o período de disponibilidade. Certidão atualizada emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, comprovando a inexistência de crime eleitoral. Folha de antecedentes atualizada emitida pela Polícia Federal e pela Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido durante o período de disponibilidade. Declaração na qual conste não haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente durante o período de afastamento. Declaração, acompanhada das respectivas certidões, se for o caso, nos termos do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal, na qual conste não haver exercido o comércio, ou não ter participado de sociedade comercial, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade de economia mista, exceto como acionista ou cotista. Não haver exercido cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração. Certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil quanto à permanência da suspensão da inscrição, caso tenha sido feita durante a disponibilidade. Artigo 428-D. O pedido de aproveitamento, acompanhado da documentação pertinente, será encaminhado ao presidente do TJDFT, que deliberará sobre o seu processamento ou indeferimento liminar. Deferido o processamento, os autos serão remetidos ao Conselho Especial, para distribuição aleatória. Indeferido liminarmente o pedido, caberá recurso, no prazo de 5 dias, ao Conselho Especial, procedendo-se à sua distribuição aleatória. Provido o recurso, o pedido de aproveitamento terá prosseguimento. O relator ordenará o processo e decidirá sobre provas e diligências requeridas, podendo, ainda, requisitá-las de ofício. Concluídas as diligências, será concedida vista ao requerente pelo prazo de 10 dias. O julgamento ocorrerá em sessão pública, tomando-se a decisão pelo voto da maioria absoluta. Após a leitura do relatório, será permitida a sustentação oral do requerente ou seu procurador por até 15 minutos. A rejeição do pedido de aproveitamento deve ser fundamentada em fatos diversos daqueles que ensejaram a pena de disponibilidade. Artigo 428-E. Deferido o aproveitamento, o exercício das funções será precedido de reavaliação da capacidade física e mental do magistrado por junta médica do TJDFT, constituída por ordem do presidente. Realizada a avaliação, e havendo indícios de incapacidade física ou mental, o presidente determinará a instauração do procedimento de verificação de invalidez de magistrado, na forma prevista no capítulo 8º do título 3º deste regimento.
Atestada a capacidade física e mental do magistrado, o presidente expedirá ato determinando o retorno do magistrado à vaga que ocupava no momento em que foi posto em disponibilidade. Inexistindo vaga a ser preenchida, ficará o magistrado em disponibilidade, com vencimentos integrais, ou será aproveitado em função de auxílio, em caráter temporário, a critério do TJDFT. Artigo 428, f. O pedido de aproveitamento, se indeferido, poderá ser renovado após o decurso de 1 ano, contado da intimação pessoal do magistrado, e assim sucessivamente. Artigo 428, g. Efetivado o aproveitamento do magistrado, seu tempo de disponibilidade será computado exclusivamente para efeito de aposentadoria da apuração de fato delituoso imputado a magistrado. Artigo 429. A notícia que contém indícios de prática de infração penal por parte de magistrado de primeiro grau será encaminhada ao Corregedor da Justiça, que decidirá acerca de instauração de inquérito. Artigo 430. Instaurado inquérito, competirá ao Corregedor da Justiça presidi-lo. Concluídas as diligências, o Corregedor da Justiça determinará a distribuição do inquérito. Artigo 431. Distribuído o inquérito, o relator abrirá vista, por 15 dias, ao Procurador-Geral de Justiça, que poderá requerer diligências complementares, arquivamento, ou oferecer denúncia. O relator poderá solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça a designação de procurador para acompanhar o inquérito. Oferecida a denúncia, o relator a submeterá ao Conselho Especial para recebimento ou rejeição. O pedido de arquivamento feito pelo Procurador-Geral de Justiça será deferido pelo relator. O relator observará, no que couber, as normas regimentais referentes à ação penal originária, a legislação especial e as leis processuais aplicáveis. Artigo 432. Verificada a existência de falta punível com pena disciplinar, o relator encaminhará cópia dos autos ao Corregedor da Justiça para as providências cabíveis. Da verificação de invalidez. Artigo 433. O procedimento de verificação de invalidez de magistrado, para aposentadoria, terá caráter confidencial e será iniciado mediante requerimento do magistrado interessado. Determinação do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente ou do corregedor da justiça. Provocação dirigida ao presidente do tribunal por qualquer desembargador. Artigo 434. O magistrado que se afastar por 6 meses ou mais, ao todo, em 2 anos consecutivos, para tratamento de saúde, deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez quando requerer nova licença para igual fim, dentro dos próximos 2 anos. O presidente do tribunal decidirá sobre a instauração ou não do procedimento e determinará, em caso afirmativo, o afastamento do magistrado do exercício de suas funções até a decisão final. Instaurado o procedimento, o presidente do tribunal nomeará junta médica, constituída de 3 médicos do quadro do tribunal, sempre que possível de especialistas, a qual procederá ao exame de verificação de invalidez. O procedimento será distribuído ao Conselho Especial, cabendo ao relator ordenar os demais atos e diligências necessários à averiguação da invalidez. Se se tratar de incapacidade mental, o presidente do tribunal nomeará curador ao magistrado, sem prejuízo da defesa que este queira oferecer pessoalmente ou por advogado que constituir. Artigo 435. O relator notificará ao magistrado, e se for o caso, o curador nomeado ou o advogado constituído, do teor da iniciativa e da nomeação da junta médica, bem como lhe assinará o prazo de 15 dias para requerer diligências e indicar provas ou, se quiser, médico assistente. No mesmo despacho, determinará a realização de exame médico que será feito pela junta médica. Decorrido o prazo previsto no caput, o relator decidirá sobre as diligências e sobre as provas requeridas, podendo também determinar outras diligências necessárias à completa averiguação da verdade. Feito o exame, a junta médica, no prazo de 15 dias, oferecerá laudo fundamentado, assinado por seus membros e pelo assistente, se houver. Um membro da junta médica, ou o assistente, que divergir da maioria oferecerá laudo separado. Se a junta médica solicitar, justificadamente,
Prorrogação do prazo referido no parágrafo 3º deste artigo. Esse será prorrogado pelo tempo indicado como necessário. Não comparecendo o magistrado sem causa justificada, ou recusando-se a ser submetido ao exame ordenado, o julgamento far-se-á com os elementos de prova coligidos. Artigo 436. Concluída a instrução, o relator assinará prazos sucessivos de 10 dias para o magistrado e para o curador apresentarem razões de defesa. Artigo 437. Vencido o prazo para apresentação das razões, o relator lançará relatório escrito para ser distribuído a todos os membros do Conselho Especial, com as cópias dos atos processuais que entender convenientes, e pedirá a designação de dia para o julgamento. Artigo 438. O julgamento será feito pelo Conselho Especial, observado o quórum previsto no artigo 362, parágrafo 1º. Após o relatório será facultada a sustentação oral pelo advogado ou curador do magistrado por 15 minutos. A decisão pela incapacidade do magistrado será tomada pela maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. O presidente terá direito a voto. Artigo 439. Reconhecida a incapacidade do magistrado, o presidente do tribunal editará o ato de aposentadoria do procedimento de acompanhamento de estágio probatório. Artigo 440. A partir da entrada em exercício, o juiz de direito substituto ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 2 anos, durante o qual a comissão de acompanhamento de estágio probatório avaliará, semestralmente, as condições pessoais e a capacidade para o desempenho das funções inerentes ao cargo. O juiz de direito substituto que for promovido durante os 2 primeiros anos de exercício do cargo continuará submetido ao estágio probatório para vitaliciamento. Se o Corregedor da Justiça propuser ao Conselho Especial instauração de processo administrativo, o procedimento previsto no caput será imediatamente iniciado. No caso de arquivamento, o acompanhamento do estágio probatório retomará o curso normal. Artigo 441. Quando o juiz de direito substituto entrar em exercício no cargo, o Corregedor da Justiça determinará a abertura de procedimento administrativo individual de acompanhamento de estágio probatório, para fins de aquisição de vitaliciedade. Todas as informações relacionadas ao magistrado vitaliciando serão juntadas no procedimento administrativo individual. Artigo 442. O desempenho do juiz de direito substituto, além da avaliação da conduta funcional, será aferido por avaliação qualitativa e quantitativa, pelo número de sentenças proferidas semestralmente e pelo número de processos que lhe forem distribuídos, pelos casos em que o juiz excedeu os prazos legais, especificando-se o tempo e a justificativa do excesso, pelos elogios recebidos, pelas penalidades sofridas, pelo resultado alcançado em cursos de aperfeiçoamento ou por quaisquer títulos obtidos, pelas observações realizadas por desembargadores em acórdãos remetidos à Corregedoria para as providências necessárias, por exercer, eventualmente, outras atividades relevantes na Justiça do Distrito Federal ou dos Territórios. Para efeito da avaliação do inciso 6º, o juiz vitaliciando deverá frequentar os cursos de aperfeiçoamento ministrados pela Escola de Formação Judiciária do TJDFT. Artigo 443. Para o fim da avaliação de desempenho, a Corregedoria da Justiça instruirá, semestralmente, o procedimento administrativo do juiz vitaliciando com os seguintes dados estatísticos: processos distribuídos, audiências realizadas, processos conclusos com excesso de prazo, sentenças proferidas. Além dos elementos coligidos pela Corregedoria da Justiça, a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal poderá apresentar outros que entenda relevantes para a avaliação do magistrado. Artigo 444. Para efeito da avaliação qualitativa, cada juiz vitaliciando remeterá, mensalmente, 2 sentenças de mérito por ele proferidas para análise da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório. Além das sentenças encaminhadas pelo juiz, a comissão poderá escolher outras proferidas no período. A qualidade do trabalho será avaliada sob 2 enfoques: estrutura do ato sentencial e das decisões em geral, presteza e segurança no exercício da função.
Artigo 445. A avaliação da presteza e da segurança do vitaliciando no exercício da função será resultante das observações e das informações obtidas pelos membros da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório. A comissão também obterá dos juízes titulares informações sobre o desempenho da rotina de trabalho do vitaliciando. Artigo 446. A avaliação quantitativa será realizada a cada 6 meses, considerando-se, objetivamente, as estatísticas do período relativas aos processos conclusos ao juiz, às sentenças prolatadas, devidamente tipificadas, e aos processos não julgados. Artigo 447. Além das avaliações qualitativas e quantitativas, o processo será instruído com informações referentes ao desempenho do juiz vitaliciando, às correições nas varas onde atuaram e aos procedimentos disciplinares eventualmente instaurados. Artigo 448. Qualquer membro da comissão de acompanhamento de estágio probatório poderá apresentar ou requerer outros elementos relevantes para a avaliação do magistrado, diretamente, a órgãos, comissões e unidades do tribunal, ou por meio da comissão e a juízo desta, a outros tribunais, órgãos públicos ou entidades. Qualquer desembargador, juiz de direito, autoridades ou interessados poderão apresentar informações e elementos que entendam relevantes para a instrução do processo. Artigo 449. O juiz vitaliciando deverá manifestar-se, a cada 6 meses, sobre a sua atuação nesse período, encaminhando à Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório relatório no qual prestará informações relacionadas aos seguintes aspectos, entre outros que entender pertinentes: estrutura física e recursos materiais disponíveis nos juízos em que atuou, critério de divisão do trabalho da vara, dificuldades no desempenho do cargo, cumulação de atividade e volume de processos conclusos. Artigo 450. A cada 6 meses, o presidente da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório encaminhará aos demais membros os autos dos procedimentos individuais, devidamente instruídos, para a ciência e eventual manifestação. Artigo 451. Quando o juiz vitaliciando completar 1 ano e 6 meses de exercício da magistratura, o presidente da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório designará data para a votação do relatório final que será apresentado ao Tribunal Pleno. O presidente da comissão providenciará a remessa das cópias dos pareceres para os demais integrantes da comissão. Realizada a votação de que trata o caput, o presidente da comissão enviará ao presidente do tribunal o relatório final, que será incluído em pauta de julgamento do Tribunal Pleno, o qual conterá a proposta de vitaliciamento do juiz ou de afastamento das respectivas funções. O afastamento ou vitaliciamento só ocorrerá se a proposta, em um ou em outro sentido, for aprovada pela maioria absoluta. Em caso de aprovação, o magistrado tornar-se-á vitalício, ao completar os 2 anos de exercício, se algum fato novo não determinar a reabertura do procedimento de avaliação. Artigo 452. Aprovada a proposta de não vitaliciedade, o presidente do tribunal oficiará ao magistrado, afastando-o de suas funções, e remeterá os autos do procedimento administrativo à distribuição. Artigo 453. O relator determinará a notificação pessoal do magistrado para oferecimento de defesa no prazo de 10 dias. Esgotado o prazo previsto no caput deste artigo e apresentada ou não a defesa, o relator determinará, em 15 dias, a inclusão do procedimento administrativo em pauta de julgamento do Tribunal Pleno. A demissão ocorrerá se a proposta nesse sentido for aprovada pela maioria absoluta, editando o presidente o respectivo ato. O procedimento administrativo regulamentado nesta subseção terá caráter confidencial, e o ato de demissão terá a publicidade inerente aos atos administrativos em geral. Artigo 454. As dúvidas surgidas no decorrer do procedimento serão resolvidas pela Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório, e os casos omissos, pelo Tribunal Pleno. Das disposições finais e transitórias. Artigo 455. Os atos normativos do Tribunal de Justiça obedecem à seguinte nomenclatura: Emenda regimental: suprime, acrescenta ou modifica disposições do regimento interno. Ato regimental:
regulamenta a aplicação de norma estabelecida no regimento interno. Provimento, altera e regulamenta o provimento geral da Corregedoria. Resolução, regulamenta a matéria não regimental. Portaria, destina-se a expedientes internos administrativos. Instrução, transmite orientações e recomendações de natureza jurídico-administrativa. Artigo 456. Os atos normativos são numerados como se segue: emenda regimental e ato regimental, em séries próprias e numeração seguida, que prosseguem enquanto vigente o regimento interno, ao qual se referem. Provimento, em série própria e numeração seguida, que prossegue enquanto vigente o provimento geral da Corregedoria, ao qual se refere. Resolução, em numeração sequencial anual própria. Portaria e instrução, em numeração sequencial anual própria. Artigo 457. As emendas regimentais e os atos regimentais poderão ser propostos por qualquer desembargador à Comissão de Regimento Interno, que emitirá parecer e solicitará ao presidente do Tribunal a respectiva inclusão em pauta para deliberação do Tribunal Pleno. Cópias da proposta e do parecer da Comissão de Regimento serão encaminhadas aos desembargadores com 10 dias de antecedência. Em caso de urgência, emendas e atos regimentais propostos pelo presidente, pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente e pelo corregedor da Justiça, relativos a matérias atinentes às suas atribuições, poderão ser levados diretamente ao Tribunal Pleno. Artigo 458. Considerar-se-á aprovada a emenda ou o ato regimental que obtiver voto favorável da maioria absoluta do Tribunal Pleno. A emenda ou ato regimental entrará em vigor na data de sua publicação, salvo deliberação diversa do Tribunal Pleno. Artigo 459. Até que seja editada a lei específica sobre greve de servidores públicos, o julgamento das ações de que cuida o inciso 6º do artigo 21 obedecerá ao seguinte procedimento. A petição inicial será devidamente instruída e atenderá às exigências da legislação processual. Distribuída a ação, o relator decidirá pedido de tutela provisória e determinará a citação do réu para contestar no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo de resposta, o Ministério Público será ouvido no prazo de 15 dias. Em seguida será lançado relatório nos autos e incluído o processo em pauta para julgamento. A qualquer tempo, o relator poderá, de ofício ou mediante pedido, designar audiência de conciliação. Na hipótese de greve em serviços ou atividades essenciais, o feito terá tramitação e julgamento prioritários. Aplicam-se subsidiariamente as normas do procedimento comum do Código de Processo Civil. Artigo 460. Até que sejam concluídos os procedimentos de remoção em curso, bem como os de promoção deles provenientes, continuarão sendo regulados pelo regimento interno revogado. Artigo 461. As alterações de competência promovidas por este regimento interno não se aplicam aos processos distribuídos antes da data da sua entrada em vigor.